Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a cúpula do clima, que vai ocorrer aí no dia 22 e 23 de abril. Recentemente, o governo brasileiro, através aí do Ministério das Relações Exteriores, mandou uma carta para o homólogo americano, Joe Biden, dizendo que o Brasil quer, sim, proteger a Amazônia, o Pantanal, acabar com o desmatamento, mas que seria necessário aí uma quantidade muito volumosa de dinheiro. O Ricardo Salles, nosso atual ministro do Meio Ambiente, falou na cifra de $1 bilhão, que seria esse o valor necessário que o governo brasileiro precisaria para poder acabar com o desmatamento no Brasil ou diminuir as vésperas aí desse encontro. É importante ressaltar, e aí não são as minhas palavras, de acordo com o cientista político Leonardo Paes, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio, ele diz que palavras dele, ele diz que a promessa feita pelo presidente brasileiro ao seu homólogo norte-americano pode ser considerada surpreendente, com uma meta muito clara e pragmática, representando uma grande mudança de discurso do atual governo do Brasil. Isso numa entrevista ao site Sputnik Brasil. Ele diz também que o governo Bolsonaro está fazendo isso porque está recebendo de fora críticas e pressões por causa do desmatamento. A gente tem aqui no canal vídeos sobre o desmatamento do Pantanal. É inegável que aumentou muito nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, se eu não estiver enganado, nos últimos 2 anos aumentou mais do que os últimos 10. Olha que bizarro. Em 2 anos de governo Bolsonaro, a área desmatada representa um volume maior do que o desmatado nos últimos 10 anos. Também é sabido por todos que o ministro Ricardo Salles não tem investido todos os recursos e o dinheiro já destinado à pasta do Ministério aí do Meio Ambiente para se combater a grilagem nas terras indígenas, por exemplo, ou mesmo o desmatamento. Porque a gente tem que entender o seguinte, o que é muito comum no Brasil, a grilagem, como é que ela funciona? O fazendeiro vai lá, ele invade uma reserva indígena, desmata e começa a minerar aquele solo de modo ilegal. Ou começa a invadir áreas de proteção ambiental, principalmente na Amazônia, para aumentar aí a área de pastagem. É interessante a gente entender que algumas grandes empresas, como a Friboi, já entendeu que se continuar desmatando do jeito que nós estamos para aumentar essa área de pastagem, a gente pode ter aí problemas no mercado externo. Vamos lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, soja e outras commodities agrárias. Então já é comum um movimento na Europa, capitaneado pela França, de começar a querer boicotar o governo brasileiro por causa do desmatamento. E aí, no caso da França, na figura de seu presidente Macron, qual é o grande lance, qual é o pulo do gato? A gente tem que entender que durante o governo Bolsonaro, depois de 20 anos de negociação, o governo brasileiro, não só o Brasil, mas o Mercosul, conseguiu fechar um acordo de livre comércio ou de comércio com a União Europeia, sendo que uma das cláusulas desse acordo era a questão ambiental. Então, a França, que dá um subsídio muito grande aos seus fazendeiros, e o que é um subsídio? Subsídio é quando o governo dá uma ajuda de custo ao produtor. Quando a gente pensa em livre comércio, a gente tem, às vezes, a ideia errônea de achar que os países não dão subsídios para os seus agricultores. E isso é mentira. A Europa dá muito subsídio para os seus agricultores, senão eles não conseguem competir no mercado externo, assim como os Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos países que não dá muito subsídio para os nossos produtores. E somos extremamente capazes e competentes para poder aí disputar o mercado internacional. Mas é injusto, né? O produtor brasileiro, de repente, produz por X reais, ou dólar, vamos botar em dólar, X dólares a carne, e o mesmo produtor francês vai gastar aí 1/3 desse valor. Por quê? Porque 2/3 quem vai dar para ele é o governo. Então, uma forma que a França tem de tentar minar esse acordo é justamente citando a questão da Amazônia e do Pantanal. O governo francês está errado? Não, não está. A Amazônia é de fundamental importância, não só a Amazônia, quanto o Pantanal mato-grossense, para o clima no Brasil e no restante do mundo, mas principalmente para nós brasileiros. A Amazônia já está chegando num processo de se tornar cerrado. Se isso ocorrer, você que mora na região sudeste, assim como eu, sul, centro-oeste, vai ficar insuportável de calor, porque a Amazônia funciona basicamente, falando a grosso modo, como um grande ar-condicionado. Então, você tem esse problema da Amazônia, do desmatamento, das queimadas e da falta de fiscalização do governo brasileiro. Isso é inegável. E aí, para poder não tomar um esporro muito grande na cúpula do clima, o que o governo faz? O governo, então, lança uma carta dizendo que vai melhorar, que vai mudar, sendo que os outros países estão céticos. Então, continuando aqui, de acordo com o professor, ele diz que
Pensando também na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, a ser realizada em novembro na Escócia, ele diz que considera que o Bolsonaro fez uma jogada inteligente ao dizer para Biden exatamente o que ele queria ouvir e o que, a princípio, poderia levar a uma redução das cobranças internacionais sobre o Brasil. E ele vai além. Como a carta chega muito próximo da COP, é possível que os países ainda tentem dar algum tipo de benefício da dúvida. Agora, quanto isso vai se sustentar no tempo é muito difícil. Por quê? Porque já teve, quando a gente mandou para os Estados Unidos essa carta, 15 senadores do Partido Democrata pediram nesta sexta-feira, agora sexta-feira passada, que o governo americano não envie recurso nenhum no Brasil sem que haja avanços no combate ao desmatamento no país sul-americano. Ou seja, aqui. Porque, assim, nem todo mundo é bobo. Porque o cara tá 2 anos no governo, não fez, desculpa o termo, não fez nenhum para resolver o problema da Amazônia e do Pantanal. Muito pelo contrário, ele já deixou bem claro que pode desmatar por causa do agronegócio, pipipi, popopó. Agora, chegando próximo da cúpula, ele já dá um passo atrás, até porque a gente teve a troca aí do Ministério das Relações Exteriores, saiu o Ernesto Araújo. E a gente falou da pressão externa, ou seja, dos Estados Unidos e da Europa, cobrando o Brasil a melhorar a sua política contra o desmatamento. Mas há o fator interno, que se chama Lula e as eleições de 2022. Por quê? Porque Lula vai capitanear exatamente isso, dizendo o seguinte: olha, durante o meu governo, nós não só respeitávamos os acordos climáticos, como fizemos X, Y e Z para poder diminuir a área devastada. E, de fato, se você compara, durante o governo do Lula, realmente teve uma queda drástica no desmatamento. Então, o Bolsonaro está pensando na pressão externa, que são os países da Europa, e na pressão interna, porque já há uma parte dos brasileiros, inclusive dos empresários, que já entendeu que quanto mais se desmatar, menos lucro vai ter. Essa carta vai se sustentar a longo prazo? De acordo com o Leonardo, né, com o professor Leonardo da Paz, e eu comungo com ele, não sei, não sabemos. É provável que o Brasil ganhe um fôlego aí, mas se o Brasil, depois da cúpula, que vai ter agora, 22 a 23 de abril, não mostrar na prática, medidas enérgicas para combater o desmatamento, esses países que fazem parte dessa cúpula vão virar para o Brasil e falar: olha, vocês estão querendo nos enganar. E eu vou além. Existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade, ainda é remota, mas pode ocorrer, de Brasil sofrer sanções econômicas por uma questão do clima. De modo geral, um país só sofre sanções econômicas por questões de segurança ou por questões aí de terrorismo e coisas do tipo. Mas seria a primeira vez que um país poderia sofrer sanções por uma questão ambiental. Ele diz, inclusive, nessa entrevista, que pode sim acontecer isso, de ter essa sanção. E já pensou? Se o Brasil sofre aí sanção internacional por causa da Amazônia, do tipo, vocês não estão fazendo o dever de casa, olha que bizarro que vai ficar. Então é isso, não tem muito mistério. Eu quero aí que você coloque nos comentários as suas dúvidas sobre esse vídeo e eu te lanço uma pergunta. Você acha que atualmente o governo brasileiro vem tomando atitudes corretas para impedir o desmatamento da Amazônia e do Pantanal? Sim, não e por quê, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.